Bom dia a todos, sou o professor José Júnior. Eu vou dar alguma explicação aqui acerca do roteiro 10, de matemática da segunda série. Na segunda série são os professores Lina e José Júnior, que no caso sou eu. Então eu vou fazer aqui alguns exemplos acerca desse roteiro 10, alguns exemplos parecidos com aqueles que vocês terão no roteiro de atividades. Então vamos à primeira questão aqui. A primeira questão aqui que eu coloco como exemplo é a seguinte: quantos anagramas há na palavra Vasco? Então, anagrama é qualquer alteração dessa sequência de letras das palavras. Então, eu vou pegar a palavra Vasco e vou, vamos dizer assim, trocar a posição das letras. E eu vou formar os anagramas. Então, aqui tem alguns exemplos. Anagramas com a palavra Vasco: Vazoc, Covas, Sávico, Aosquive. Vamos dizer assim, são alguns anagramas. Então, para resolver essa questão, eu vou usar uma permutação. Eu vou fazer a permutação, ou seja, a troca da posição dessas letras. Então, vai ficar o seguinte. Então, aqui, a palavra Vasco tem 5 letras. Então, eu vou fazer o quê? Uma permutação de 5 elementos. Ou seja, permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. Aí você já deve ter lido lá, no roteiro anterior também já tinha a definição de fatorial. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar que a permutação de 5 elementos é igual a 120. Então, significa que na palavra Vasco é possível formar 120 anagramas. Exemplo número 2, vai ser esse exemplo aqui. Quantos anagramas com a palavra Flamengo começam por consoante e terminam em vogal? Então, esse aqui já é um pouquinho diferente do anterior, Eu tenho a palavra Flamengo, mas eu vou contar os anagramas que começam por consoante e terminam por vogal. Então, a resolução vai ficar o seguinte. Na palavra Flamengo, ela tem 8 letras, que são 5 consoantes e 3 vogais. Então, a resolução vai ficar o seguinte. Eu fiz aqui as lacunas das 8 letras da palavra Flamengo. E esses anagramas têm que começar por consoante. Nós temos 5 consoantes, que são F, L, M, N e G. Então, para começar com consoante, eu tenho 5 possibilidades. Essa é uma dos critérios que foi pedido. E ela tem que terminar em vogal. Nós temos 3 vogais: o A, o E e o O. Então, para terminar em vogal, eu tenho 3 possibilidades. E as demais que estão aqui entre a primeira e a última letra, eu vou permutá-las, Eu vou trocar a posição delas. Então, eu teria uma permutação de 6 letras. Então, a nossa resolução ficaria o seguinte: 5 vezes permutação de 6 vezes 3, que vai ser igual a 5 vezes a permutação de 6 elementos é 6 fatorial, vezes 3. Então, aqui nós teríamos 5 vezes 6 fatorial, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo essa conta, vai nos dar 720. 720 vezes 3, E por último eu multiplico aqui por 3. Então eu teria como resposta o seguinte: 5 vezes 720, se você fizer o cálculo, vai dar 3.600. 3.600 vezes 3 vai dar 10.800. Ou seja, com a palavra Flamengo, nós podemos formar 10.800 anagramas que começam por consoante e terminam
por vogal. Terceiro exemplo, na palma da mão. Diz o seguinte: num grupo de 8 atletas, 5 serão escolhidos para iniciar uma partida de futsal. Quantos times diferentes podem ser formados para iniciar a partida? Aqui nós vamos levar em consideração que os 8 atletas jogam tanto na linha quanto no gol. Então são 8 atletas e eu vou ter que escolher 5, né, para iniciar essa partida. Então aqui eu botei embaixo aí os nomes, né, supostamente desses atletas: Pedro, Paulo, Tiago, Marcos, Lucas, Tomé, João e Felipe. Né? Desses 8 eu vou escolher 5. Aqui a ordem não importa. Por exemplo, se eu começar com Pedro, Paulo, Tiago e Marcos e Lucas, é a mesma coisa que eu começar com Tiago, Paulo, Pedro, Marcos e Lucas. Né? Então a ordem não importa. Então nesse caso, quando a ordem não importa, eu vou ter uma combinação. Então vai ser o seguinte, a resolução. Eu tenho uma combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Essa é a forma de ler, né? Isso aqui, C8,5, ou seja, uma combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Ou seja, dos 8 eu vou escolher 5. Né? Pela fórmula da combinação, você tem o seguinte, que você vai ter 8, né? Está aqui a fórmula. Combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial, dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, aplicando ao nosso exemplo, fica o seguinte: eu vou ter uma combinação de 8 elementos tomados 5 a 5, vai ser 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 8 menos 5 fatorial. Continuando o nosso cálculo, nós teríamos o seguinte: 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 8 menos 5 nos dá 3 fatorial. Continuando, eu vou ter o seguinte: eu vou simplificar essa expressão. Então, vou desenvolver do maior, que no caso é o 8, até o 5. Então vai ficar o seguinte: desenvolvendo 8 fatorial, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui embaixo eu tenho 5 fatorial vezes... Agora o 3 eu posso desenvolver. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que nos dá 6. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar. Corta aqui o 5 fatorial com 5 fatorial e posso cortar o 6 com o 6. Então o que nos sobra? 8 vezes 7, que nos dá 56. Ou seja, com 8 atletas, eu consigo iniciar a partida de 56 maneiras diferentes, né? Então, são 8 atletas, são escolhidos 5 para iniciar a partida. Então, eu posso escolher esses atletas de 56 maneiras diferentes.